Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora. Opa! E aí, tudo beleza? E hoje nós vamos de especial. E mais do que especial, além de ser uma consultora que eu tenho um carinho muito grande, a gente tá recebendo aqui o grande Tony, gerente comercial da Colmeia. Esse cara que tá fazendo aí uma revolução na área comercial dessa empresa. E como eu disse, eu tenho um carinho muito especial. Seja muito bem-vindo, Tony. Obrigado, Guga. Aliás, eu que agradeço a recepção, porque a gente está aqui no decorado da Torre Coral, né? O empreendimento que vocês entregaram agora. Sim. Uma honra estar aqui mais uma vez no Papo com Café. Eu já sou um frequentador assíduo do cadeira cativa. Cadeira cativa. E assim, em casa eu tenho o prazer de escutar, porque eu acho que tem muita informação importante. Eu sou fã de qualquer pessoa que fomenta o mercado imobiliário e você é um entusiasta desse. Na verdade, você nasceu assim, né? Teu pai é corretor mercado, né? das antigas, Quando a gente... Raiz. Então é uma honra. Obrigado, Guga. Pô, muito bacana. A gente tá aqui para falar um pouquinho de coisas novas, de mercado, falar um pouquinho da Colmeia, dos lançamentos. O pessoal já tá vendo aí na cidade, tá todo mundo já comentando um terreno novo aqui em Ponta Negra que já tá sinalizado com a Colmeia, já virou burburinho, já tá todo mundo falando disso, né? E a gente vive um momento hoje, Tony, que assim, o corretor de imóveis, cada vez mais ele precisa se especializar. Eu vi numa reunião hoje, logo cedo, às 7h30 da manhã, eu tive uma reunião excelente hoje, e o cara me disse o seguinte: eu estou impressionado como o nível dos corretores de imóvel tem subido na cidade de Natal, né? Como o pessoal está se preparando. E eu disse, cara, se a gente não fizer isso, a gente está fora. Porque assim, um monte de tecnologia, um monte de novidade, e a gente já começa nessa linha aí. Você, na tua opinião, assim, o que é que o corretor de imóveis hoje precisa ter para ele ser um corretor de sucesso? Olha só, Guga, essa pergunta ninguém tinha me feito. Parabéns. Eu tenho, ao longo desses 22 anos como gestor de negócios imobiliários, não é que eu estou no mercado, eu estou como gestor. E eu passei, Guga, eu comecei a ser corretor de imóveis quando a internet não era acessível, ela já existia, mas ela não era para todo mundo. Então, as pessoas pagavam R$2 por hora para ir num cybercafé e poder ter um pouco de informação. E isso foi uma virada de chave para o mercado imobiliário, porque naquela época estava no mercado pessoas que não tinham qualificação e não sabiam o que iam fazer, não eram profissionais. O que a gente tem que fazer é você corretor de imóveis. Exatamente. Hoje em dia, o que a gente tem como corretor de imóveis são pessoas formadas, formadores de opinião, que têm uma trajetória profissional, às vezes, em vendas, no varejo, mercado financeiro, pessoas que vieram no segmento de automóveis, que têm uma carteira e um histórico entrando para o mercado imobiliário. Isso faz com que o sarrafo suba. A gente tem hoje corretores qualificados. E a pergunta que você me fez, qual é o grande diferencial de um corretor de imóveis de sucesso hoje que vende empreendimento, ok? Você pode vender terreno, você pode vender lote, você pode vender ABL, você pode vender galpão, mas para quem vende empreendimento imobiliário, o que eu acho que é crucial é o corretor ter intimidade com a marca que ele vende, não com o produto. Ele tem que ser sim de excelência, ele tem que ter assim na rede social, ele tem que ter uma boa apresentação, ele tem que fazer feedback, ele tem que fazer esclarecimento de propósito, ele tem que fazer uma boa anamnese do seu cliente, ele tem que conhecer da região macro e micro, do produto, mas sobretudo, ele precisa entender como é que joga o jogo, como é que ele defende a marca. Aí eu vou dizer para você que assim, foi a primeira resposta que eu tive, colocando essa relação, esse elo de relacionamento entre o corretor e a marca. E isso, assim, explodiu agora aqui na minha cabeça, assim, como um ponto extremamente relevante e real. Porque assim, se eu não tenho relacionamento com a consultora, se eu não tenho confiança na consultora, né? Se eu não tenho
a credibilidade naquele produto, naquela consultora, como é que eu vou passar isso para o meu cliente que está comprando no empreendimento, muitas vezes, um papel? É né? isso. Um sonho que foi desenvolvido ali por um arquiteto, que está ali muito bonito, uma maquete decorada, mas ele não existe fisicamente. Então, se a gente não tem essa relação, que para mim é um ponto fundamental hoje no mercado imobiliário, é relacionamento. Sim. Mas se eu não tenho essa identidade com a construtora, você trouxe aí algo muito, muito claro, que está no nosso dia a dia, mas a gente não observa. A gente vende mais, a gente vende melhor quando a gente se dá bem com a construtora. E quando você sabe de tudo, porque não adianta você ser... Se você souber apresentar muito bem um produto, você é um corretor que mostra que você é estudioso. Mas isso não é o suficiente. Agora, imagina só quando você sabe explicar como foi feito o trâmite da compra do terreno, quem eram os proprietários, quais foram os papéis que tiveram que evoluir para aquele terreno chegar no tamanho que ele está hoje, qual foi o processo criativo do arquiteto, por que as torres são posicionadas naquele lugar, como foi o melhor aproveitamento do espaço dentro do produto. E aí você vai tendo uma riqueza para o teu cliente e passando a segurança que ele precisa para fazer talvez o maior negócio da vida dele. É isso. E na maioria das vezes, se a gente olhar, o brasileiro compra um imóvel, talvez um único imóvel na vida dele. É isso. Né? Então, assim, que importância na vida dessa pessoa o corretor tem na hora que ele apresenta uma empresa séria, na hora que ele consegue construir toda a historinha do que é essa empresa, como ele vai receber esse cliente, né? Como é que ela vai tratar esse cliente, qual vai ser o zelo que ela vai ter nesse produto. Então, assim, fundamental. Sua resposta, assim, foi... Cirúrgica. Valeu o dia, Cirúrgica. valeu o podcast, foi cirúrgica, né? Se a pergunta foi diferente, foi inusitada para você, você trouxe uma resposta realmente importante para que a gente crie esse conceito cada vez mais, né? E a gente estava, semana passada, semana retrasada, a gente estava conversando com o Renato Gomes, que é proprietário da Procuradoria de Imóveis, uma grande empresa aqui, e ele dizendo que hoje a IA tomou conta da empresa dele numa velocidade assim estúpida, né? Ele tinha um processo até de digitalização da empresa dele que levaria 18 meses, e a pandemia, como eu sempre digo, foi um acelerador, acelerou o processo dele, que ele teve que fazer em 90 dias. Né? E a IA está chegando com muita força no mercado imobiliário. Como é que você tem visto isso no mercado cearense, que você atua fortemente também, né? Lá você é gestor da Colmeia no Ceará. Como é que é esse relacionamento hoje do corretor com a IA? A IA é uma realidade irreversível, né? Tem coisas que ou você se adapta ou você está fora. Ponto. Quanto mais específico você pergunta para a IA, quanto mais... Já tem uma máxima que diz o seguinte: o mundo não é movido pelas respostas. O que move o mundo são as perguntas. Quanto mais específica é a pergunta que você faz para a IA, maior a probabilidade de acerto. Então, Tony, eu preciso gravar um vídeo. Para quem? Qual é o intuito? Quem é a família? Quais são os gargalos que você quer com aquilo? Se você desenhar para a IA exatamente, ela vai te dar uma solução muito próxima do acerto. E aí, você pega aquilo que ela te colocou, passa para o teu entendimento, dentro daquilo que é o teu repertório, desenvolve uma narrativa que tem a ver com a tua personalidade e pode ter certeza, muda completamente o teu atendimento com aquela família, com aquele desejo. Cara, esse podcast está sendo incrível. A gente aqui, em poucos minutos, a gente já teve 2 insights surreais. Primeiro, essa questão do relacionamento seu com a consultora. Isso aí, grava isso aí, hein? E o outro é a pergunta. Porque, assim, muita gente usa IA querendo a resposta, né? E aí fica essa coisa assim, o básico, o porquê eu quero fazer esse vídeo, o porquê eu vou vou pedir a IA para ela analisar sobre esse empreendimento, para que ela me dê respostas e objeções em relação ao cliente. Como é que eu vou usar isso? Para que eu quero isso? Né? E se a gente não está chegando perto disso, a gente vai ficar desatualizado e vai acabar tendo que voltar para o tempo antigo, que é sentar
numa cadeirinha e ficar esperando um cliente passar e dizer assim, eu estou pensando em comprar alguma coisa. O que é engraçado é que o Brasil não é um país para amadores. Então, a gente tem que se reinventar muito. Você me falou um negócio, eu me lembrei aqui. Pessoal, quando eu comecei a estudar informática, a gente fazia um curso chamado ICC, Introdução à Ciência da Computação, e a gente estudava MS-DOS, que era Basic COBOL. E quando você chegava em lógica de programação, que você fazia o algoritmo, você podia perguntar para o computador: quem descobriu o Brasil? A resposta, Pedro Álvares Cabral. Só que se você perguntasse, o Brasil foi descoberto por quem? Era um caminho que ele não sabia responder. Agora, não há o que você pergunte que não venha a resposta. Você fala qualquer coisa e vai te dar. Então, faça a pergunta certa. Cara, essas coisas assim, eu usei SuperCalc 4, que era uma planilha antecessora ao Excel, né? E eu me apaixonei pelo Excel a partir dessas coisas aí. E aí você trazendo isso me lembra exatamente assim, como a gente operava de maneira mais simples, era quase a gente já dando uma resposta para o sistema, né? Então, assim, não podia fugir muito a regra ali, senão ele ia bugar e não ia dar essa resposta. E a gente não pode deixar de falar nisso quando a gente está falando em temporização, né? Assim, o mundo vem mudando muito rápido, como eu falei, a pandemia acelerou muitos processos, mas uma vez a gente conversando e você tem uma teoria muito bacana sobre assim, como é esse mundo de hoje, né? Como é que a gente vai buscar entender o que vai acontecer a partir de agora? Como é que a gente deve entender como é que vai se posicionar esse mercado? Que todo mundo fala que ele vai ser muito promissor em 2025. Eu também tenho essa expectativa, até pelos números de Natal, que a gente teve agora recentemente, os números divulgados pela Brain, né? A gente é parceiro da Brain, uma grande empresa que trouxe aí os números, mostram um grande crescimento para a cidade de Natal. Mas como é que a gente vai estar preparado e como é que a gente vai entender quais são as tendências desse novo mercado? Guga, essa pergunta é tão engraçada porque a gente é um eterno aprendizado a vida, né? E por mais que você saiba muito sobre o que você está fazendo, as competências têm prazo de validade. Então, tudo aquilo que você está fazendo que funciona hoje, daqui a 2 anos, tem uma reviravolta e muda tudo. E aí, em 2017, eu estava me mudando para Fortaleza. E eu gosto muito de economia, eu sigo algumas pessoas que eu acho que são referência no que eu estou fazendo e eu me baseio, porque são pessoas que leem muito, estudam muito, não é possível. São pessoas que fazem parte. E um deles é o Ricardo Amorim. Economista, eu assistia desde a época do Manhattan Connection e tal. E logo depois que eu cheguei em Fortaleza, foi em 2017, em agosto de 2017, ele deu uma entrevista e ele falou assim, olha, entender, já se falava muito nos congressos, tanto de arquitetura, quanto em todos os simpósios que a gente tinha de mercado imobiliário, falava-se sobre mobilidade urbana. Não, porque mobilidade urbana, porque a gente tem que melhorar a calçada, a gente tem que ter calçada com gentileza urbana, você tem que morar próximo da sua casa para otimizar tempo. Hoje isso mudou. Hoje fala sobre gestão de tempo, que para mim, se você for colocar numa tigela com os ovos, é a mesma coisa. E ele falou o seguinte, se você quiser ter ideia de como é o pensamento do consumidor brasileiro do futuro, daqui a 10 anos, é fácil. Você brinca de Volta para o Futuro, que foi um filme da minha geração, que mudou a minha geração. Você pega um avião e vai para os Estados Unidos na condição de morador. Não é para você ir para o parque da Disney. Vá na condição de morador. Então, como estão consumindo mobilidade urbana? Como é que estão consumindo leitura? Como está consumindo alimentação? Entenda que isso provavelmente é o Brasil daqui a 10 anos. Mas se você quiser saber daqui a 20, vai para a Ásia. Vai lá para a China e vê como isso está sendo consumido. E é impressionante que hoje, quase 10 anos depois, eu vejo o reflexo daquilo que foi falado. E a gente tem hoje inúmeras formas de comercialização, inúmeras formas de produto, principalmente o compacto, que chegou com uma força enorme, e tudo isso já estava desenhado. Então, é muito importante na relação do futuro entender como países na frente do Brasil hoje consomem esse tipo de alimento. Imagina só se na época da pandemia, antes da pandemia, em 2017, eu falasse assim, Guga, eu tenho uma notícia para te contar, mas você não pode contar para ninguém. Eu vim do futuro. E daqui a 7 anos, nem o teu pai vai ter dinheiro na carteira. Como assim? Era impensável isso. O teu pai vai pagar com dinheiro que está na nuvem.
Você me fala assim, mas como assim na nuvem? Cara, o teu dinheiro vai estar numa nuvem. É virtual. Você vai falar, você está falando que desde o escambo, que é troca de mercadoria, você está falando que eu não vou trocar mais uma moeda chamada dinheiro por uma mercadoria chamada item, e todo mundo, inclusive meu pai, vai comprar uma moeda que não existe. Mas se a gente fizer aqui, ó, a gente tem algumas pessoas que estão aqui, nos bastidores aqui dessa gravação. Se a gente perguntar aqui, quem tem papel, moeda aqui, né? Eu acho que talvez né? Agora sim, dólar, talvez $1 na carteira, eu acho que a maioria tem, né? Que é aquela moedinha da sorte. Mas não existe mais, não tem essa circulação de moeda. Em Fortaleza, onde era um supermercado, é um pet shop 24 horas. Né? Você vê como muda o consumo? Mas ninguém, Guga, parou de se alimentar. A gente só consome alimento de forma diferente. Portanto, não há necessidade de ter um supermercado 24 horas. Aí você falou mais um insight aí, pessoal, que a gente está... Hoje está chuva de ideias. Que é essa questão do tempo, né? Antes, quando a gente ia lançar um empreendimento, localização era fundamental. Localização, localização, localização. E hoje o fator tempo, ele é mais do que fundamental. Porque assim, se eu aprovo um projeto hoje e vou entregar ele com muito espaço de tempo, esse projeto tem uma tendência de ficar desatualizado. Uhum. Se eu não tiver uma largada boa de venda nele agora, talvez eu vá ter dificuldade de vender quando ele estiver pronto. Sim. Né? Sim. Se eu tenho hoje a qualidade de vida que você diz assim, eu tenho que estar perto disso, fazendo não sei o quê, o conceito de você fazer tudo a pé, a 15 minutos da sua casa, né? Você hoje já começa a ter os facilities, que é você ligar, o cara vem deixar as compras. Então, independente de onde você esteja, você hoje, para viver bem, você precisa ter uma internet de qualidade, né? Você precisa ter acesso fácil, ou seja, você precisa de tempo para poder gerir essas suas demandas. Então, assim, hoje, para o empreendedor, essa questão tempo para viabilizar é fundamental. Dentro da Colmeia, quando vocês pegam um novo projeto, como vocês pegaram aqui, o terreno de Ponta Negra, tudo isso, como é que está esse fator tempo, essa necessidade e as escolhas de desenvolver projetos nas cidades assim que tenham maior agilidade nos processos de aprovação de projeto? Sim, e eu acho que a gente é muito bom nisso, particularmente. Porque a gente tem que antever o futuro, né? Você precisa entender como será o comportamento daqui a 5 anos. Então, nós temos grandes estudos. A Brain, por exemplo, é uma parceira nossa, que é quem nos dá os estudos de qualitativo, quantitativo, se o terreno é bom. A gente tem uma ideia do que é, porque a gente tem uma inteligência de mercado interna. Mas é óbvio que a gente ratifica isso com uma outra solução, que é uma empresa externa, porque não dá para errar, Guga, sabe? Sim. É muito dinheiro envolvido. Eu acho que não cabe mais. Não tem como. Então a gente tem hoje muito mecanismo, muita IA, muita informação para ser assertivo. E eu me lembro que há um tempo atrás, eu estou falando um tempo, é 15, 16 anos atrás, quando a gente fazia MBA, que hoje a gente tem outras soluções, e eles falavam assim, olha, pense na internet das coisas. Hoje, a torre tem que ser conectada. Não é mais a internet das coisas. Nós estamos num apartamento, por exemplo, aqui agora, que não tem mais chave. A gente já entrega com a fechadura digital. Porque ninguém carrega mais uma chave, ninguém carrega mais uma carteira. E a gente precisa ficar olhando, tipo família Jackson, sabe? Sim. Só você, né? A turma que é mais nova não sabe, a gente se entrega. Não, ninguém sabe. Tem que olhar isso aí. Né? Quando a gente via ali as videochamadas, aquilo tudinho, já disse, pô, a gente sabia, né? Dizer assim, pô, será que um dia isso vai chegar? E exatamente, hoje, é isso. Terça-feira, meu filho estava em São Paulo fazendo um show, gravando um DVD. Minha filha estava lá e fez, ó pai, assiste aqui. Eu vendo, antes do que eles vão lançar no mercado, a gente fazendo uma videochamada. Né? Então, assim, pô, que bacana essa conexão. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos soltar aquele VT que você tem aí, do empreendimento seu, que você está show aí. Vamos soltar aí, pessoal. Solta aí, produção.
que qualidade de produto, é o que a gente tem aqui, inclusive, no Coral, né? Esse empreendimento que tá show, bacana demais. A gente tá aqui à noite, você precisa vir aqui e ver a iluminação. Muito, muito, muito bacana. Os arquitetos que a Colmeia trabalha são arquitetos top, né? Nesse momento agora está acontecendo a Feira de Arquitetura em Milão. Alguns arquitetos aqui do Rio Grande do Norte estão lá, os arquitetos que trabalham com a Colmeia estão lá. Imagina o que essa galera vai trazer de novidade, não é isso? Uma vez eu estava conversando com um arquiteto de interiores nosso, que a gente trabalha muito, é o Racine Mourão. E a gente tem um produto em Fortaleza, que são irmãos, que é o One e o Sky. O One nós entregamos agora. É o primeiro super prédio de Fortaleza. O One é o prédio mais tecnológico, assim, hoje, não sei se tão tecnológico, mas assim, mais disruptivo hoje. Sim, porque a gente Ceará, teve que usar no One soluções de engenharia que nunca tínhamos usado por conta da envergadura do prédio. A gente bateu um papo com o Dimitri, no Papo com Café, que é um grande amigo, casado com a Aline, uma amiga que trabalhamos junto um tempão. E Dimitri contando os desafios no One, né? Até do vidro na piscina, uma série de coisas que foi um projeto fora do comum, né? E Dimitri morou aqui, né? Morou aqui, casou aqui, inclusive. Exatamente. A gente teve, na época, Guga, que fazer o cálculo estrutural do prédio de fundação foi feito na Inglaterra. O prédio é na beira-mar. É. Né? Então, assim, aí eles, a gente fez um meio subsolo lá e tal. Eu digo, e como é que foi a solução de água? Porque, bicho... muita tecnologia meio envolvida. metro você já dá água. Né? Muita tecnologia envolvida. É na frente de uma nascente, que é o Riacho Maceió, que fica em frente ao mar, num terreno arenoso com vento. Então, assim, a gente tem muitas variáveis aí. E o prédio ficou incrível. Incrível. Do lado dele, a gente está fazendo o Sky, que é a mesma coisa. Sabe por que eu estava tocando nesse assunto? Porque o arquiteto chama Daniel Arruda. O arquiteto que fez esse produto chama Daniel Arruda. Quem fez ali é de interiores, os dois é Racine Mourão. Esse aqui é Racine Mourão. Quem fez o projeto paisagístico dos dois foi Benedito Abud. Esse aqui é Benedito Abud. Benedito Abud, assim, né, muitos projetos da Colmeia, né? E o primeiro projeto que eu trabalhei dele foi o CTC. Que é nosso também. Então, esses três profissionais que são de ponta, que sempre estão buscando novas soluções, o que vem de mais moderno e o que vem de mais novo, trabalham juntos. E o Racine me falou assim, o seguinte, Tony, quando o projeto, você nasce com o projeto, as coisas conversam. Porque quem está fazendo a musculatura do projeto, quem está fazendo a cara do projeto, o layout da torre, está conectado com quem está fazendo os interiores, está conectado com quem vai fazer o entorno. E aí fica incrível. É quando a gente vai para fora do país ou para algum lugar bacana, você fala, mas tá tão bom aqui, por que a gente vai embora? É porque foi pensado para funcionar. É isso que a gente faz. Os nossos produtos todos são pensados para funcionar, desde a compra do terreno até o dia que a gente coloca o último parafuso. Vou te trazer um assunto aqui que a maioria dos corretores chegam para a gente e dizem assim, poxa, tá ficando caro comprar em Natal. Aí eu digo, como assim tá ficando caro comprar em Natal? Nós temos o metro quadrado, um dos mais baratos da região Nordeste e um dos mais baratos do Brasil. Né? Você atua numa praça que é hoje uma das praças mais fortes do Nordeste, que é o Ceará. E a Brand apresentou os dados, onde a gente tem uma média de R$ 11.200 nas capitais do Nordeste, como Fortaleza, João Pessoa, Recife, isso de média, né? Juntando certo. Todos os padrões. Fortaleza a gente tem prédio de 28, acima de R$28 mil o metro quadrado, né? Beira-Mar tem um preço nessa faixa. Nessa faixa. Mas a média é de R$ 11.200, R$ 11.300. E Natal tem um preço médio de R$8.000, não chega a R$8.100 o metro quadrado. Né? Então eu digo muito, cara, aproveita, diz para o teu cliente que a hora de comprar é essa. E a gente tem uma vantagem incrível em relação a João Pessoa, a Recife, a Fortaleza, porque a gente tem esse colchão, esse espaço todinho para crescer, né? Vem chegar produtos novos aí, estão chegando produtos novos, o insumo está ficando mais caro, porque a produção, a mão de obra, material e o insumo terreno também acaba ficando mais caro, né? Mas a gente tem uma vantagem incrível de preço. Como é que você olha e escuta essa afirmação de um corretor dizer assim, não, o Natal está ficando caro quando você está vendo esse cenário do Nordeste?
Quando eu vejo um corretor falando que o preço potiguar está alto, para mim é claro que ele não tem informação de mercado. Se ele pegar uma pesquisa da Brain, por exemplo, e a gente leu essa pesquisa junto, que foi a pesquisa do Nordeste, sim, gente, a tecnologia é a mesma, o insumo tem o mesmo preço, mas Natal ainda tem um preço de metro quadrado muito abaixo do convencional. Eu vou te fazer aqui comparativos atuais. Um produto como esse que a gente está falando, que tem um metro quadrado em torno de 9 mil, 8 mil, qualquer coisa, mais ou menos um metro quadrado, em Fortaleza, ele na largada é 12. Então nós estamos falando aqui de 3 mil por metro quadrado. E quando a gente faz um produto dessa natureza, entenda. A gente estaria falando em 240 mil reais a mais. Exato. Nesse produto aqui que você compra hoje. Desculpa, me lembrar aqui a tabela. 700 mil reais. Então lá você estaria comprando por 940 mil reais. Mais ou menos, mais ou menos. E veja, essa margem quem absorve é o incorporador. Então a gente tem que fazer muita mágica. Agora entenda, eu não conheço nenhuma grande fortuna do mundo que não esteja alicerçada no tijolo. Eu não conheço nenhuma grande fortuna que um dos alicerces básicos para isso, Rockefeller, vai procurar quem você tiver lá para trás, é alicerçado no mercado imobiliário. Então, se você pensa em fazer fortuna, pensa em ter longevidade, pensa no futuro, entenda, Natal ainda é um lugar para se investir e se lucrar muito com isso. Muito. Você vai em Nova York e veja quanto custa uma casa em Nova York hoje em dia. É uma tendência, não era tão caro assim. Mas são milhões de dólares numa casa bem localizada. Mesmo antiga. Aí você colocando isso, eu perguntei a Renato, que é da Procuradoria de Imóveis, ele tem uma carteira de locação grande, né? E ele é especialista também na parte de locação. Aí eu disse, Renato, hoje qual é o time de locação de um imóvel de 3 quartos, bem localizado em Natal? Ele fez, cara, não dá tempo de anunciar. Porque eu já tenho aqui uma carteira de clientes com essa necessidade de locação, né? Então, quem compra para alugar hoje em Natal está fazendo um excelente negócio, comprando bem, né? Comprando um produto de qualidade, porque assim, ele diz, cara, eu tenho fila aqui de espera, eu não vou nem anunciar esse imóvel. Aqui, eu pergunto muito para os corretores, então essa resposta não é minha. E, inclusive, eu perguntei na portaria. Tempo médio de locação de um imóvel nesse produto? 3 dias, R$ 4.500 a locação. É o tempo de botar a placa, de terminar de anunciar. É o tempo de ligar, é o tempo de ligar para quem deixou o telefone na portaria falando, quando tiver um, me avisa. É isso. É isso. Tem essa pegada aí que é incrível. E outra coisa, como a gente está com pouco crédito no mercado, né? A gente está tendo essa dificuldade hoje de fazer a venda, porque a gente está encontrando o quê? Os bancos diminuindo a oferta de dinheiro, né? Puxaram um pouquinho as taxas de juros, mas isso é uma coisa que é comum no Brasil, essa variável de juros, uma hora vai estar mais alta, outra vai estar mais baixa, então assim, tem essa renegociação, tem essa venda, essa troca de carteira entre os bancos, então assim, isso é uma flutuação cambial natural, mas tem pouca oferta. Como é que o mercado vai se comportar? Qual é a sua ótica em relação a crédito no mercado imobiliário? Bom, essa pergunta também é outra pergunta incrível. Gente, o Brasil não é um país para amadores, então eu nasci numa época que a inflação chegou a 300% ao ano. Mais ou menos quando eu era garoto, chegou nisso. A época do overnight, que a gente ligava no telefone, né, que até tal hora da noite ligava, no outro dia de manhã você já pipocava seu dinheiro. Eu estava falando sobre isso ainda agora, com uma outra pessoa que eu estava numa videoconferência. É isso. O que você precisa ter, em primeiro lugar, quando você vai fazer mercado imobiliário, esteja amparado por um profissional que sabe o que está lhe falando. De preferência, alguém que tem uma trajetória no mercado imobiliário, porque já passou por alguns ciclos. Hoje, quem está comprando hoje um imóvel, sim, não tem facilidade de crédito, por uma série de conjunturas que independem da nossa vontade. Sim. Elas estão dentro de um círculo de preocupação. O que é o círculo de preocupação? É o que não depende de você para mudar. Quando a gente sai do círculo de preocupação e a gente entra no círculo da nossa atuação, a gente começa a trabalhar naquilo que a gente pode. Por exemplo,
Quem compra um imóvel hoje na planta, para ser entregue daqui a 2 ou 3 anos, é outro cenário. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter uma taxa mais favorável. Agora, quem está comprando um imóvel agora, pronto, e vai para o financiamento agora, terá dificuldade de conseguir o crédito porque o nosso dinheiro está valendo menos nesse momento, né? É fácil. Você vai agora num supermercado e olha lá, parece assim, R$350. Poxa, eu posso pagar 350. Só que quando você olha para a esteira, tem 5 itens nele. Então, 30 mil moedas brasileiras há 4 anos atrás para pedir empréstimo te davam um crédito desse tamanho. Sim. Hoje, 30 mil moedas te dá um crédito menor. E isso inviabiliza a compra do imóvel porque, às vezes, nem tudo é declarado. Vou te dar um exemplo de um profissional, por exemplo, de uma classe da sociedade que sofre muito com isso. O pequeno empresário. Alguém que tem um PJ, dono de uma panificadora, dono de uma autopeças, dono de um açougue. Lá, acho que é o Ceará, não, é Pernambuco que chama fiteiro, né? Que é aquela banca que vende bala. Exatamente. O dono do de um lava-jato. Essa pessoa ela tem uma empresa, ela está no Simples Nacional ou em algum sistema especial de tributação e toda a tributação é feita na pessoa jurídica. O que normalmente ele faz, que é amparado pela lei. Ele tem um prolabore e depois faz uma divisão de lucro para não bitributar o que ele está fazendo. Exatamente. Ou seja, a pessoa física dele não tem crédito. Então ele pode ter capacidade econômica de pagamento, mas quando ele busca esse recurso dentro do mercado financeiro, o mercado financeiro fala, olha, você não tem papel o suficiente para que a gente te empreste. E aí as construtoras precisam se reinventar. E se for um nordestino raiz, ele tem o hábito de comprar à vista. Aí ele acaba não tendo o score. Aí piora a situação do crédito. Diminui a disponibilidade de crédito para ele. E aí cabe a uma construtora, qualquer uma delas, que tem longevidade e maturidade para entender o cenário atual e entender quais são os mecanismos que ela vai ter para passar esse momento. E nós já temos uma solução muito bacana para isso. A gente está se preparando para esse momento e é um momento que é adaptável. Depois muda, a gente muda o cenário de novo. Então, esse momento, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo no cenário nacional. Tá, então vamos lá. A gente está aqui no Coral, certo? Vamos falar de negócio aqui. A gente está abrindo uma mesa de negociação agora. Sim. Tá? Eu sou corretor de imóveis, né? Tenho um cliente no meu escritório que tem interesse em comprar um apartamento e eu fui no banco com ele e não viabilizamos o crédito dele. Eu posso trazer uma proposta para a Colmeia da gente flexibilizar e oportunizar essa venda com um financiamento direto de curto prazo? Uma das grandes vantagens da Colmeia, e eu te falo isso de carteira porque tem quase 13 anos que eu estou na frente da gestão comercial, é a flexibilidade que os nossos diretores têm de entender o mercado econômico. Ponto. O nosso negócio não é construir só imóveis, é construir imóveis, viabilizar a venda dos imóveis para construir outro imóvel. Então, a gente não tem outra fonte de renda na Colmeia. A Colmeia não é uma holding que um dos negócios da Colmeia é construir. Não. Todos nós, doutor Tacílio, Ronaldo, eu, Virgínia, a gente sai o dia inteiro para trabalhar para vender imóvel. Sim, não é outra coisa. Você não acorda assim, hoje eu vou olhar o prédio que está subindo. Não, hoje eu vou vender o imóvel. Se a gente não vender o imóvel, é como andar de bicicleta. Cai se você não pedalar. Então, nesse momento, nós estamos... Então, Google, eu vou ter muito cuidado com essa informação para ela não ser distorcida. Nós estamos na Colmeia dispostos a sentar com cada cliente e entender qual é o momento atual e, quem sabe, avaliar a possibilidade do financiamento direto conosco. Sim, isso é possível. Algumas variáveis são importantes, mas isso é muito importante para esta operação, que o cliente esteja amparado por um corretor maduro para poder conseguir analisar se ele tem capacidade disso, vai entender a motivação desse processo, porque às vezes foi uma questão de negociação de taxa, mas ele sabe que daqui a 6 meses essa taxa pode mudar no banco e o cara vai lá, pega o crédito dele, e em vez de pagar uma parcela um pouco maior, ele vai pagar uma parcela um pouco menor porque diluiu num prazo maior, conseguiu uma taxa melhor no banco. Isso. Né? Porque quando o corretor ainda não tem maturidade, ele não tem envergadura, quando ele ainda não tem vocabulário para isso,
ele só sabe fazer compra e venda. O que é compra e venda? Eu quero trocar uma moeda chamada dinheiro por uma mercadoria chamada apartamento. Então, só o que a gente precisa entender é quanto a gente consegue equilibrar de compra e venda. Quando a gente tem um cenário como esse que você está colocando, não é mais compra e venda. Nós estamos fazendo um negócio imobiliário que tem uma série de variáveis que precisam ser minuciosamente avaliadas e esclarecidas para que a gente tenha certeza de fazer um bom negócio. Quando isso acontece, a construtora fica feliz, o cliente fica feliz e o corretor faz o seu trabalho bem feito e também fica feliz, porque esse é o ofício do corretor de imóveis. A gente viveu esse momento já no mercado imobiliário, onde não existia, onde o sistema financeiro quebrou, que era o SFH, né, isso em 89, e passou um tempo até que surgiram as empresas criando autofinanciamento e depois é que o banco voltou com força, né? O banco veio com uma nova roupagem e oferecendo financiamentos com 20%. Hoje a gente tem uma variável aí que vai entre 30% a 50% em média de contrapartida do cliente. Mas na hora que a gente começa a ter isso, a gente começa a analisar que eu tenho hoje carta de crédito de consórcio, né? Que eu tenho uma condição de sentar e discutir essa possibilidade da gente ter uma negociação financeira sobre a compra do imóvel, vamos colocar dessa forma, né? Que ainda tem a possibilidade, talvez, daquele cliente ter uma oportunidade de financiamento, se ele for um funcionário público, se ele tiver algumas modelos questões, de negócios, né? completamente ele diferentes. tem isso. E está chegando agora, já no mundo já funciona com muita força, e está chegando agora a tokenização, que eu coloco como um instrumento de democratização ao crédito. Sim. Né? Você acredita, você pensa, você imagina que a gente vai ter a tokenização ganhando força no nosso mercado residencial no Nordeste num curto prazo ou no médio prazo? Como é que você olha para isso? É inevitável que a tokenização vai tomar conta dos negócios. Ponto. A curto prazo eu ainda não sei, porque o Brasil ainda é um país muito burocratizado, mas é inevitável. Você não consegue... Eu escuto muito nos órgãos públicos os gestores fazendo reuniões para desburocratização de processos. Então, em países menos burocráticos, por exemplo, se você for nos Estados Unidos e você for olhar para alguém e falar que a gente vai no cartório para reconhecer uma assinatura de um acordo que nós fizemos, a gente fala assim, mas por quê? Não, vocês não fizeram um papel e não assinaram? Quer dizer que uma pessoa tem que validar que vocês estão falando a verdade? Então esse é um processo brasileiro. Isso não acontece fora do país. É inevitável que a tokenização vai chegar. Não sei se é a curto prazo, mas você, que é um corretor de imóveis, que vai continuar nesta profissão, entenda. É reversível, como foi o Uber, como foi a Olivetti, que não acreditou no computador, como foi a Vitassai, que não entendeu que tinha que mudar o pensamento dela sobre propaganda, como foi as empresas de telefonia que não entenderam que via digitalização, não mudaram e ficaram de fora. Então você que é corretor de imóveis, começa a estudar esse assunto porque ele é reversível. Eu já estou me considerando um cara do futuro, porque eu tenho uma fraçãozinha de um apartamento lá em Curitiba tokenizado. Então, assim, então você já está dentro. Já estou dentro do negócio aí. E assim, é interessante demais porque dá essa oportunidade para você comprar de diversas formas, sim, né? E além da facilidade da retirada da burocracia dos processos. Mas fica ligado aí, antenado aí sobre tokenização, porque é uma revolução do nosso mercado e a gente tem que estar atento, tem que estar estudando. Talvez realmente não chegue assim numa velocidade tão rápida, né? Porque tem os processos, tem também a CVM olhando aí se não está mascarando aí uma questão financeira com o imóvel, né? Tem tudo isso, tem todo o cuidado e está sendo muito bem tratado esse assunto, né? As pessoas que estão envolvidas realmente estão fazendo o dever de casa. Mas certinho. é inevitável. É inevitável. Ponto. É inevitável. É inevitável. Colmeia no Ceará. Conta aí pra gente como é que estão os projetos na Colmeia no Ceará. Se a gente passa hoje no Ceará num momento muito feliz. Um momento de entrega de todas as obras que a gente tinha se proposto a entregar, com a qualidade que a gente prometeu, a satisfação dos clientes que receberam. A gente está hoje surfando uma onda muito grande que foi a entrega do One. Isso para nós foi um marco, assim como foi o Aquaville,
que a gente entregou O Aquaville há 30 anos. É o produto que dizia que o Dr. Nonato chegou lá no escritório há 30 anos. 30 anos atrás. Chegou lá no escritório e disse, cara, a gente vai lançar um produto com um rio dentro. Eu dizia, como assim um rio dentro? E aí um produto que eu sou apaixonado, cara. Aquilo ali é... Quando nasceu, deve ter umas 3 décadas aí, mais ou menos uns 27 anos de entrega da primeira fase, mas esse foi um ponto de disruptura. Você imagina só, no meio de um monte de duna, alguém fala, eu vou construir um complexo com 3 ilhas, e 3 ilhas que vocês vão remar no meio delas e está lá até hoje. Quando tinha estrutura zero. Você quer ver um outro ponto? Foi um shopping que tem em Fortaleza que chama Del Passeio. A gente nem sabia desse nome, mas é mixed used. Você está tendo uma quadra inteira onde você mora, trabalha e se diverte. E o shopping, ele atende a gregos e troianos. É verdade. E a gente teve vários outros momentos. E hoje, nós estamos com uma ruptura grande, que é entregar o One. Um condomínio de 50 pavimentos. Cada apartamento tem 602 metros quadrados. Guga, o elevador tem a capacidade de 200 metros por minuto. Tony, traduz isso para ficar fácil. Você entra no último subsolo, até o 50º andar vai em 45 segundos. E você só sabe que está subindo porque você olha para o contagiro e ele sobe muito rápido, porque você não tem a sensação de que isso está acontecendo. Aqui em Natal tem um prédio que tem um elevador, mas não tinha essa tecnologia. O prédio tem 41 pavimentos. Aqui em Ponta Negra. Cara, na época da construção que instalaram, tiveram que reduzir, porque assim... os funcionários, né, a peãozada estava passando mal. Não tinha esse controle, né, da cabine e tal. Então, assim, era a sensação mesmo de velocidade, de subida rápida, então o pessoal passava mal. Imagine você entrar num elevador tranquilo, você menos esperar já chegou no seu andar. E a gente tem um outro produto também, que eu acho que surfa essa onda, que chama BS Ville. É um condomínio que era teoricamente de segunda moradia, depois da pandemia mudou muito, porque muita gente começou a mudar para esses centros. Você está falando de 30 minutos do centro da cidade. Então, morar na beira da praia, no condomínio resort, com uma assinatura incrível, com acesso à internet, tudo, né? Os facilities da vida. Aí começou a virar a primeira moradia. Só que esse é o primeiro empreendimento de grande porte com subsolo. Então, eu não sei te dizer exatamente quanto é de metro quadrado, porque eu não decorei isso, mas... é o referente o que a gente tem de subsolo a um estacionamento de shopping. Então a pessoa entra com o carro nas dunas, ele estaciona e do subsolo ele pega o elevador e sai embaixo da torre, ele não tem que caminhar mais até a torre. E isso, entenda, quando tiver esse produto, Guga, ele tem uma frente mar, Daniel Arruda, o mesmo arquiteto daqui do Coral, olha só, ele tem uma frente mar com uma piscina de borda infinita que tem quase 300 metros de borda infinita, pé na areia. Você consegue entender? Caramba. A envergadura desse produto? Cara, imagina isso aí. Imagine você levando o seu cliente para ver um produto desse. Né? A gente fica encantado de chegar aqui, de ver uma piscina como essa aqui, né? Que está aqui atrás da gente, uma iluminação incrível, que você tem hoje o conceito não só mais de lazer nos prédios, né? Você tem um conceito de saúde. Você tem uma piscina dessa, com essa borda e tudo, você tem, além da contemplação, você acaba tendo o interesse do empreendedor é proporcionar também saúde com os equipamentos de academia, né? Com uma série de facilities dentro do prédio que faz com que você tenha tempo, né? O tão famoso tempo de qualidade que muita gente coloca hoje. E dentro da versatilidade das famílias, que hoje... parte decisória da compra é o pet, dependendo da família que você está. Então, existem famílias hoje que moram aqui que vão de idosos, bebês e pet. Então, o que você precisa ter num empreendimento como esse? Lazer com qualidade para gerar saúde para todo mundo. Isso é pensado nos nossos produtos. Beleza, vamos soltar mais um vídeo agora da Colmeia, num produto incrível com a assinatura dessa grande empresa. Projetado para ser supremo em atividades e diversão, o Supreme Garden conta com lazer para todas as idades. A diversão começa cedo na nossa brinquedoteca, pensada para estimular a imaginação e a criatividade das crianças. E ela continua no salão de jogos, equipado para proporcionar o melhor entretenimento para você, sua família e amigos.
Além disso, faça sua festa acontecer no Espaço Balada, no conforto e proximidade de casa. E ainda celebre momentos especiais em nosso salão de festas, projetado para tornar cada ocasião memorável. Supreme Garden, supremo em lazer, obras iniciadas. O Supreme Garden foi projetado aos mínimos detalhes para promover o seu bem-estar, contando com quadras poliesportiva e de beach tênis, ideais para se reunir com sua família e amigos. Além disso, oferece uma piscina semi-olímpica aquecida com pool house, onde você pode relaxar e se refrescar nos dias ensolarados, aproveitando momentos de tranquilidade e recreação. E para aqueles que valorizam a saúde e o condicionamento físico, ainda temos uma academia à disposição. Supreme Garden, supremo em qualidade de vida. Obras iniciadas. Então, olha só, cara, você viu aí no vídeo, né? Que incrível, né? Essa marca tem realmente um carinho especial pelo povo de Natal. Gente, eu sou amigo pessoal do proprietário, de um dos familiares lá do proprietário do terreno que vocês negociaram. Sim. Né? E aí ele foi no escritório esses dias, a gente conversando, e ele dizendo assim, eu disse, poxa, tu conseguiu guardar esse segredo por quanto tempo, né, cara? Na maior silêncio do mundo, não contava nada pra ninguém. Ele fez, não, a gente não podia falar nada, não tava no segredo ainda do negócio. Eu falei, não, eu entendo, né? O segredo é o respeito do negócio. Sim. Mas fala um pouquinho o que você puder falar sobre essa nova aquisição da Colmeia, esse novo produto que a Colmeia vai colocar no mercado. O que é que a gente pode esperar, além de ser um produto, sem dúvida, incrível, né? Claro, a gente pode falar alguma coisa sobre. Acho que um dos motivos importantes da gente começar a falar é que a Colmeia esse ano faz 45 anos, Guga. E 30 anos da Colmeia são alicerçados aqui no povo potiguar. Então, boa parte da nossa história foi feita aqui. Deixa eu dizer que eu estava no primeiro lançamento da Colmeia aqui, eu participei lá na Dionísio Filgueira, 2 empreendimentos, o Ocean View e agora, minha memória tá com o nome, tá difícil, mas depois eu vou lembrar o nome do outro prédio. E, cara, eu vi a Colmeia chegando aqui. E nós surfamos, Guga, nessa época, uma onda incrível, que eram 5 voos internacionais que chegavam aqui e o mercado imobiliário borbulhante. E teve uma época ruim, a época que o mercado desacelerou e nós continuamos aqui. Passamos por todas essas fases porque a Colmeia está fundamentada nessa cidade, a gente está enraizado aqui. E agora, nesse novo momento onde a gente entrega a Torre Coral, que concretiza todo o Terra Mares, que a gente acelera as obras do Supreme Garden, chegou a hora da gente continuar fazendo investimento e nós adquirimos, fizemos negócio nesse terreno, Guga, que é incrível. Não, porque a olha só, operação é fantástica. Ponta Negra de cara pro gol, não tem igual. e ele tem uma outra vantagem, porque normalmente os terrenos que a gente tem, nós temos que colocar a torre exatamente no tamanho do terreno. E esse terreno tem sobra. Então ele tem tudo para que a gente continue, quando a gente fez a Red Tirol, quando a gente fez Duna Barcani, quando a gente fez o Blue Ocean, ele vai ser esses produtos atualizados. Serão unidades que nós vamos trabalhar de forma mais compacta, não são apartamentos grandes, mas são apartamentos que vão ter uma envergadura maior, utilizando todo o potencial do plano diretor. Óbvio que a musculatura precisa ter um conceito mais atual, a gente tem que trabalhar um conceito biofílico, Sim. porque essa é a história da vez. A gente vai ter uma área para poder trabalhar jardins e gardens. Deixa eu só lhe interromper o seguinte. Tem um amigo nosso, seu Jonas, é um corretor top. Ele vende, é o cara que mais vende loteamento no Rio Grande do Norte, certo? Ele é corretor da LL Imóveis. Desculpa, da Rio Norte. Corretor da Rio Norte, seu Jonas. E toda vez que a gente fala uma palavra diferente, ele diz assim, Gustavo, explica pra gente, porque às vezes eu não entendo o que é que vocês estão dizendo e eu quero entender tudo. E pra mim, o Papo com Café é uma universidade. Certo. De verdade, isso pra mim foi assim, fantástico. Então assim, biofilia. Explica aí pra gente aí. Biofilia, em poucas palavras, é misturar
cheiros, cores e sabores ao concreto e ao vidro. Ao invés de você fazer alguma coisa fria, apenas concreto e vidro, você põe vida ao redor daquilo. A gentileza também está para o lado de fora. Então é florado, as flores têm perfume, a gente pensa no vento que vai bater nas palmeiras, no barulho que vai fazer, na floração daquilo, respeitando espécies nativas da região. Isso faz com que a gente tenha qualidade de vida e saúde, que é o que a gente estava falando. E tem uma coisa que vocês não têm ideia. O estudo para que você coloque uma planta num prédio desse é surreal, porque vai interferir vento, sol, né? Posicionamento da chuva, tem uma série de fatores assim que é um estudo, não é uma jardineira que você está botando na sua varanda, não. Não. Presta atenção, é um negócio muito tecnológico. As empresas são especializadas porque tem a irrigação disso, que não pode ser manual. Como você irriga um prédio? Ele tem que ter uma irrigação própria para isso. E Guga, eu vou te falar, eu vi a máscara, né, desse prédio, eu vi a musculatura do que está sendo feito pelo arquiteto. É incrível. Vem completamente diferente de tudo que existe em Ponta Negra. Assim e o investidor... coisa para trazer, vamos trazer aqui no papo para a gente mostrar para o pessoal aí, para a gente ter essa condição de apresentar para todo mundo que vai estar querendo ver. Que assim, eu já estou curioso de verdade desse prédio. Tá incrível. Tem outras surpresas que a gente ainda está desenhando, vendo a possibilidade, mas eu digo para vocês, vem num novo patamar de unidade compacta em Natal. Pô, bacana. Rio Grande do Norte é gigante. Nosso litoral é incrível. Como é que a gente pode estimular e como é que a gente pode imaginar a Colmeia vindo para o nosso litoral, fazendo um projeto no nosso litoral? A gente já pode sonhar com isso ou ainda aí não se pensa fortemente? Se pensa, isso está no nosso raio de ação. Uma das missões que o Ronaldo me passou quando eu cheguei aqui é, Tony, entende como é o veraneio, porque essa palavra é muito usada aqui. Não é uma palavra muito usada em Fortaleza, não vai veranear. A gente passa as férias e se muda para a segunda moradia. E eu fui, e me lembro que pedi tua ajuda, inclusive, para conhecer o litoral norte, para conhecer o litoral sul, e a gente tem que respeitar muito, sabe, Guga, o lugar que a gente está, a cultura que a gente está. Em Fortaleza, nós fazemos isso com maestria na parte que fica voltada para o Beach Park, que é o Porto das Dunas, Sim. onde a gente tem empreendimentos incríveis. A gente tem o Aquaville, a gente tem o Golfville, agora a gente tem o BSville. Estamos começando as obras do BS Wave. E tem a grande âncora que você já citou, o Beach Park, né? Sim, e a gente continua. Só que lá tem um conceito, Guga, que são condomínios resorts clube, que não é muito aqui a característica do Rio Grande do Norte. Então nós temos feito estudos nessa região para entender qual é o modelo mais assertivo. E dizendo para você, a gente está aqui, a gente não está passando como vieram outras empresas. A Colmeia se sente uma empresa potiguar, uma construtora potiguar, e é óbvio que hoje a gente vislumbra sim falar sobre o veraneio e construir para isso. Então a gente está estudando, contamos muito com você para nos orientar. A gente tem algumas pessoas aqui que já estão conosco em longa data e num breve momento vocês vão saber de novidades aqui para o lado sul da cidade. Olha aí, ó. Tem passarinhos verdes que falam assim pra gente de vez em quando, né? Guardar segredos é importante, né? A gente não tem essa... Tony não conta nada pra gente, não. A grande questão é que hoje, se a gente não está trabalhando no mercado assim, buscando informações de todos os setores, de todos os segmentos, né? A gente não sabe para onde vai. Então, qualquer lugar serve. Então, é muito importante a gente estar antenado com o que está acontecendo no mercado. E é importante a gente saber, tem dois públicos aqui. Primeiro, um público que intermedia essa venda, que são os corretores que precisam saber que nós vamos continuar colocando o produto na prateleira. E a gente tem outro público, que é o público consumidor, que é o nosso cliente, que pode ter certeza que nós colocaremos produtos de qualidade que vocês vão adorar em breve. Então, eu estive lá no Sport Garden e vi a obra do Supreme Garden. Cara, que prédio bacana em Lagoa Nova, né? Mais uma assinatura de ponta da Colmeia. Como é que tá a obra? Como é que tá o desenvolvimento do Supreme Garden? O Supreme Garden é um produto que tem uma metodologia de trabalho um pouco diferente, uma metodologia de venda, porque a gente fala de condomínio com obra a preço de custo.
Hoje, o Supreme Garden está em franca expansão, nós estamos fazendo a fundação, e a fundação de uma torre com essa envergadura tem alguns percalços e alguns cuidados, por isso ela é um pouco mais lenta. A partir do momento em que a gente passar disso aí, a gente começar a erguer a torre, ela aparece muito mais rápido. E é engraçado essa pergunta que você está fazendo, porque uma obra ela tem 3 fases de venda em média. A primeira fase de venda é o lançamento. Quando ele vira novidade, todo mundo surfa aquela onda, a gente entra com mídia, então todo mundo vende, depois ele tem um hiato. Toda venda é isso. Quando começa a parte da fundação, existe um hiato, ele dá uma parada. Então o corretor tem mais dificuldade porque o cliente não está vendo aquele que para ele faz sentido. Quando a obra sai e ela começa a chegar pela 7ª laje, ela tem outra fase de venda. E ela vai e depois tem outro hiato. Olha que engraçado. E quando a gente entrega uma torre, isso não é colmeia, é o mercado, em média, você ainda tem 10% das unidades à venda. Óbvio que não são as unidades mais desejadas, às vezes são unidades em posições não privilegiadas, andares mais baixos, e não vende, Guga, depois que entrega. Porque quando entrega ainda não tem vida. E aí quando você chega 1 ano depois, que o cliente chega lá e encontra alguém se embalando na rede, como nós estamos vendo aqui, alguém fazendo churrasco, alguém levando o cachorro para passear, ele fala assim, uau, esse lugar é incrível. Então hoje o Supreme Garden passa por esse momento de fundação, em poucos meses a torre vai subir e aí você vai ver o gigante crescendo. Não, eu hoje não sairia daqui. Gigante. Eu hoje não sairia daqui do decorado, já podia trazer minhas coisas e já ficava aqui. Porque, é gostoso aqui, é gostoso. O ambiente é do caramba. E você colocando isso, aí me veio aqui uma coisa, quem é aqui de Natal vai lembrar assim, que isso acontece no poder público. Por exemplo, a gente teve um prefeito aqui em Natal, que foi um prefeito que deu solução para a drenagem da Ribeira, que foi Aldo Tinoco, né? E que ninguém fala ele como um grande prefeito, mas ele fez uma obra extremamente importante para a cidade. Quem estudava no Salesiano, quem estudou na Ribeira, quando chovia a gente saía nadando, saía de barco, literalmente saía de barco da escola. E resolveu. Mas todo mundo lembra de Vilma de Farias, que foi prefeita em Natal, e todos os canteiros eram floridos. Né? É isso. A obra que vê e a obra enterrada. Exatamente. Né? Então, assim, a fundação é a obra do saneamento lá que tinha disso. Então, hoje a gente tem esse podcast aqui, tá incrível. Minha cabeça tá são momentos que a gente boa. passa. Gente, entendam. O ciclo da construção civil ele é muito longo. Me permita fazer aqui alguns comparativos. Sim. Tecnologia. O que você compra hoje, daqui a 6 meses, já foi. Pode trocar o telefone que vem outra tecnologia. Uma galinha põe um ovo, 45 dias depois ele está no ponto do abate, 15 dias depois ele está em todos os supermercados da cidade, 3 meses depois acabou aquele ciclo. Você sabe se deu lucro ou prejuízo. Sim. Os ciclos são rápidos. Olha a construção civil. É 1 ano tentando fazer a unificação de um terreno para construir um produto como esse, porque são vários lotes com matrículas completamente desmembradas e muitas vezes espólio. Você precisa reunir tudo isso. Então você passa 1 ano resolvendo isso até conseguir comprar o terreno. Depois você tem que desenvolver isso dentro daquilo que a gente falou. Um produto que seja perene, que esteja dentro do arquétipo futuro, que seja vendável, que dê rentabilidade, que tenha musculatura para isso. Isso demora mais 1 ano. Se der tudo certo, você demora 3 a 4 anos para construir. Então, um produto que começa a nascer hoje, ele só é realidade daqui a 7 anos. Lógico que nesses 7 anos muita coisa muda. Por isso são as fases de venda do produto. E o corretor maduro sabe conduzir o cliente e explicar o porquê de cada coisa. E hoje a gente tem a oportunidade de estar vivendo aqui um produto que está pronto, que é a Torre Coral. Né? A gente tem unidades aqui disponíveis a partir de R$700 mil em média. E você vai ter aqui a condição de já mudar em seguida, né? Assim, é isso. Comprou, assinou, documentação ok, você vai reformar seu apartamento, ou você vai botar o mobiliário, o que é que você vai fazer, e aí você já muda. Então, assim, você vai ter 0 delay de tempo. É isso. Né? É uma oportunidade extremamente interessante. Eu costumo dizer o seguinte... Eu não sou um aficionado por carros, mas eu tenho muito respeito pelo mercado automobilístico, pela envergadura que ele tem e pela pujança.
Vou te fazer um comparativo fácil. Se você entrar numa concessionária hoje e você tiver a tua vida regular, o teu crédito é aprovado na mesma manhã e se o carro estiver no pátio, você sai buzinando feliz para casa. Se você tiver todo regularizado, com tudo organizado, o teu crédito para ser aprovado demora 45 dias. Então, olha a velocidade disso. Você olha uma propaganda, eu nunca me esqueço disso, propaganda do Corolla. Tinha como garoto propaganda Brad Pitt e George Clooney. Você consegue entender isso? Então, quando a gente vê a envergadura disso, então, quando você fala de mercado automobilístico, eles mexem com a tua visão, mexem com a tua audição, mexem com o teu processo sinestésico, e é por isso que criaram o test drive. É um negócio louco. Você entra e sabe se o carro é para você ou não. Porque será que a minha perna cabe? Entra e vê se cabe. Será que eu vejo o capô? Será que cabe na minha garagem? Será que a minha família entra aqui? Ah, porque eu tenho um problema de coluna, será que é confortável? Você anda e depois de uma volta, você é capaz de falar assim, este carro é para mim ou não. Isso é test drive. Porque nós estamos entregando a terceira torre do Terra Mares, que é a Torre Coral, onde tudo já funciona. Então, se você tem um corretor experiente, vem aqui de manhã. Depois você vem aqui no horário de maior insolação para ter certeza, porque a unidade está pronta. Você vem aqui de noite, entende? E depois de uma volta, é fácil você olhar para o teu corretor e falar assim, olha, esse produto atende à necessidade do que eu estou procurando ou não. Passado esse ponto, que você experiencia isso, você vai sentar comigo, com você, para a gente ver o modelo de negócio que nós vamos aplicar. E eu tenho certeza que a gente não perde venda. Aí, ó. Então, você que é corretor, você que é cliente que está vendo aí, marca com o teu corretor de preferência, né? Eu também estou à disposição aqui para te atender com o maior carinho. A nossa equipe lá da Demacedo Hub Imobiliário está pronta aí para te atender. E todos os corretores de Natal têm a possibilidade, têm a disponibilidade de ter acesso à colmeia, de ter a tabela, de ter tudo isso. A gente vai deixar aqui na bio os contatos da colmeia, a parte comercial todinha, para que você possa ter a oportunidade de trazer teu cliente aqui e não perder essa venda, porque o produto está pronto. Aqui a gente está falando de um produto que o cliente chegou aqui e se ele pagou à vista, ele vai receber a chave do apartamento dele num tempo recorde. Não como o tempo do carro, infelizmente, né? Porque tem algumas outras burocracias que a gente precisa seguir. Mas o apartamento está pronto. Então, não perca tempo aí, ó. Oportunidade em Ponta Negra, Torre Coral. E se ele não tiver o dinheiro à vista, vamos sentar, porque eu quero tomar um cafezinho com você e entender o que a gente pode fazer para viabilizar. Não dá para perder o negócio, né? Assim, a grande questão só que eu coloquei do tempo é, se for pagar à vista, já recebe na hora. Se negociar, organizou tudinho também, vai receber talvez, possivelmente até no mesmo tempo, né? Só deixar tudo organizadinho, não tem erro. É isso aí. Bem, a gente está chegando aqui à pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Né? Tony, o que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Bom, diante de tudo que a gente falou aqui, foi uma chuva de pensamentos. A gente já viajou até no MS-DOS, no ICC. Então, mas eu acho que tem um recado importante aqui, que é a gente entender a conjuntura econômica do país e que não é tão favorável neste momento para financiamento. A gente tem uma oportunidade à mesa, que é a Torre Coral, onde nós estamos. Então, para você que é corretor de imóveis, a primeira mensagem, entenda. Intimidade com a marca lhe coloca na posição de autoridade sobre uma negociação. Então, entenda sobre a marca Colmeia, para que quando você mostre esse produto para o seu cliente, você saiba o que você está falando. Para quem vai comprar um imóvel, esse momento é um momento oportuno porque nós estamos dispostos a sentar com você e caminharmos para uma solução que seja de interesse mútuo. E o que não pode faltar? Esteja amparado por um profissional qualificado, gabaritado, com intimidade com a construtora. Por exemplo, o Guga que está aqui, ele goza desse privilégio, é uma pessoa próxima a nós e maduro. Tony, eu já tenho o meu corretor de imóveis. Descubra se o seu corretor tem intimidade com a marca que nós estamos, porque se ele não tiver intimidade com a marca, possivelmente haverá ruídos na comunicação. Então, escolha bem o seu profissional, sente conosco, que eu quero você morando aqui. Ó, recadinho dado, então segue aí, ó. É simples, é fácil, só não perca a oportunidade de trazer teu cliente aqui. Beleza? Tony,
Te agradeço demais. Obrigado A você, obrigado a Colmeia por fazer parte desse mercado imobiliário, né? Uma empresa aí que está com 45 anos de mercado, comemorando agora, né? Então, assim, não é fácil no mercado da construção civil, né? E você é um profissional que eu admiro bastante, é um cara que eu aprendi e gostei de graça no dia que eu conheci o Tony, porque é um cara que está disponível realmente para fazer negócio, para fazer acontecer. Como a gente diz, né? Ele não pestana em dizer assim, bora realizar. Essa é a premissa do Tony. Ele está sempre disponível para te atender, para te auxiliar, para te dar o caminho certo do fechamento. Ou seja, se não for na Colmeia, pelo menos o seu cliente vai entender exatamente o que é que ele precisa fazer. A gente sabe que existem empresas e empresa, né? As diferenças nesse momento são as que têm a vontade de fazer com que você realize seu sonho. Então, assim, tem uma disponibilidade incrível desse cara, ele está aqui à disposição sempre. Não tem problema nenhum de você dizer, cara, preciso que você venha para Natal, que ele mora em Fortaleza, venha para Natal que eu vou atender um cliente aqui e a gente está fechando o negócio e o cara só quer conversar com você se for pessoalmente. Eu venho correndo, embora, venho de né? bicicleta, venho de avião, venho de carro, venho de Guanabara, eu chego. Então, ó, pega o Guanabara e vem, né? Gente, obrigado, Tony, mais uma vez por sua disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo a Colmeia. E esse foi mais um Papo com Café. Te aguardo no próximo. Valeu! Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora